Olá! A experiência de assistir um filme fica gravada em nossas memórias mais afetivas. Dentro das salas de cinema construímos uma história e criamos relações de cumplicidade. Mesmo sabendo que tudo é de mentira, nos emocionamos, rimos e choramos. Como meu pai era militar, eu tive muita oportunidade de ir ao cinema, porque ele morava em Vila Militar, que sempre tem um lugar para juntar os oficiais, que chamava de cassino dos oficiais. E os cassinos sempre tinham um cinema que mudava o filme todo dia. Ninguém pode ficar de fora dessa paixão. O mundo está mudando e surge uma política que pretende dar acesso a todos, com a oportunidade de viver, mesmo que por algumas horas, um mundo fora da realidade. As pessoas ouvintes, elas não precisam disso, ou mesmo deficiente visual, elas estão escutando, mas nós não. Nós precisamos da legenda. Algumas pessoas não sabem que nós ficamos sem entender e a gente tem muita dificuldade. No Brasil, o cinema tem chegado a lugares distantes, às pessoas que nunca tinham visto um filme. São momentos de alegria, como um circo quando chega em uma cidadezinha longe dos grandes centros. O Cinema no Rio é um projeto realmente que não é só a gente chegar, passar o cinema, ir embora e voltar ano que vem e passar cinema de novo. Existe realmente uma relação profunda. As salas de exibição estão se expandindo. O cinema de rua fecha. No shopping centers, as salas não param de crescer. No meio disso tudo, comunidades carentes recebem cinemas financiados por diversos projetos. Mesmo em tempos de games, internet e celular, cinema ainda é a maior diversão. Na sua revista do cinema brasileiro. No interior existem muitas cidades que não têm acesso ao cinema. O número de projetos que têm o objetivo de levar filmes brasileiros a estas pessoas cresce a cada dia. Muitos desses projetos já chegaram a lugares inimagináveis, atingindo todos os tipos de plateia, em escolas, praças públicas, hospitais, presídios, até mesmo em aldeias indígenas. O cinema está na tela, 5 vezes a favela. Bom, a gente está aqui em Cidade de Deus para fazer mais uma itinerância do Beco do Rato. O Beco do Rato é um cineclube que surge em outubro de 2005, ali na Lapa. Ele passa a ocupar os fundos de um bar. A gente fazia as sessões ao ar livre ali. A gente começou com um processo que a gente chamava, porque a gente não praticava curadoria predatória. Então as pessoas chegavam lá, levavam seus filmes. Muitos realizadores, a gente exibiu o filme na hora. Passado alguns anos, a gente agora passou a entender que era importante também dar uma rodada pela cidade. Então a gente faz muito Zona Norte, Zona Oeste agora. A gente vai levando um tipo de filme que não chega nesses lugares, né? O Beco do Rato ele tem essa coisa da democracia do audiovisual mesmo, da democracia dos bens culturais. O projeto, em termos do contato com a população ribeirinha, ele evoluiu muito, né? E acho que isso, hoje ele não é só um projeto de cinema, ele é um projeto de cinema que tem uma equipe de documentarista, uma equipe de antropólogo, uma equipe de médico, uma equipe de gente que... O projeto quer lançar um livro com fotografias antigas de histórias do Rio, então tudo isso é um pouco dessa valorização mesmo do modo de vida ribeirinho, do modo de vida sertanejo. Se a gente leva o cinema, o que a gente aprende com essa gente, com essa humildade, esse povo do sertão é muito sábio, né? Então é uma troca, a gente dá, mas eles também nos dão muito. São filmes que se passam por um Brasil interior, que além de serem filmes brasileiros, são filmes que trazem para eles uma identidade imediata com esse tipo de filme. São coisas que eles se identificam de uma forma muito fácil. Isso está trazendo uma expectativa muito grande para o ribeirinho e é a cultura, né? A cultura é o cinema brasileiro se despontando aqui para os nossos barranqueiros. A gente inaugurou o Ponto Cine em 2006. É a primeira sala popular de cinema digital no Brasil. Nós fizemos um curso aqui, um projeto chamado Oficine-se, em parceria com a Secretaria de Educação do Estado, e que teve um resultado muito bacana. Nós trouxemos professores e estudantes das cidades do interior do Rio de Janeiro para terem aula sobre toda a cadeia cinematográfica. E o nosso objetivo é que eles retornassem para as suas escolas, né, nessas cidades, foram 33 cidades a princípio, e montassem ali seus cineclubes. E foi aí que surgiu a Rede Limpa de exibição. E nós vamos fazer uma rede de transmissão, né, para eles via satélite, banda larga, e tudo um sistema limpo. Se eu não utilizo a película, eu contribuo para a diminuição do corte de árvores,
diminuição de emissão de detritos químicos nos rios. E para celebrar a nossa relação, caso, cacho, casamento, amigação, sei lá o quê, o brinquedo mais perfeito que já foi inventado. Que dia que começou? Que dia que foi? Você se lembra? Poder se emocionar com um bom filme, se divertir, ir ao cinema é um direito de todos. Porém, poucos cinemas têm a infraestrutura necessária para receber as necessidades específicas de cada espectador. A boa notícia é que a situação está mudando. Muitas ações estão promovendo mais formas de acesso ao cinema para cadeirantes surdos e mudos. O objetivo primário é abrir as portas do cinema nacional para essas pessoas, cegos e surdos. Mas o objetivo secundário importante é chamar a atenção dos cineastas, dos produtores, para que no momento em que eles lancem seus filmes, eles lancem com esses recursos. Porque o que eles reclamam muito, tanto os cegos quanto os surdos, é que eles estão sempre atrasados. Nós estamos fazendo uma sessão chamada Libras, que, como o nome pode dizer, a língua brasileira de sinais, que é Libras, é uma sessão voltada para o público surdo. E é muito interessante você pensar nisso, porque quando você pensa em cinema, pensa em audiovisual e o elemento áudio não está lá, né? Então, como sanar esse tipo de problema? Mas é muito simples, é só fazer mais filmes, sessões de filmes brasileiros com legendas. Os filmes estrangeiros, eles colocam legenda. Agora, os filmes brasileiros, as pessoas precisam se conscientizar que também precisam ter legenda. A filmagem que nós fizemos lá do filme do Colégio EPIC, nós pensamos bastante na legenda, né, junto com os surdos, para vocês entenderem como é essa cultura do surdo. Nós criamos um filme em que a história era: nós vamos filmar um filme de uma escola inclusiva, onde todos os alunos são surdos, e entra uma pessoa ouvinte. E ela não sabe nada. Nós surdos, por exemplo, precisamos dos intérpretes também, né? O ouvinte, no caso, ele precisa do intérprete. Como é que ele vai se comunicar com o surdo se ele não sabe? Parece aquele chavão velho de que a gente aprende muito mais do que eles aprendem com a gente, mas é verdade, porque a gente encara como se fosse um outro tipo de sensibilidade, não uma deficiência. E não vamos esquecer que o cinema nasceu mudo, ora bolas. E em 2007 a gente teve acesso também a um programa desenvolvido para cegos, que é a audiodescrição, e incluímos então os cegos nessa sessão, que agora ficou realmente uma sessão completa, né? Se a gente pensar o seguinte, que como um cego falou pra gente, eu quero ser independente, entendeu? A minha busca, todos os aspectos da minha vida, é para eu ser o menos dependente possível. Então esse cinema que eu chego e sento aonde eu quero, coloco um fone no ouvido e não preciso ninguém me contando a história, isso me realiza plenamente. Jéssica com um taco acerta uma bola na outra numa mesa de jogo de bilhar. Vai até um balcão, olha para um homem. Na próxima eu acerto. Ele tem a língua afiada. Mesmo assim, suas crônicas são um dos melhores retratos do cotidiano do brasileiro. Amante das artes, tem sempre uma observação inteligente a dizer. Os principais acontecimentos no Brasil e no mundo nunca passam longe dos seus olhos. Ainda criança, descobriu a paixão pelo cinema e hoje, aqui no estúdio, Arthur Chechel. Chechel, seja bem-vindo ao Revista, é uma honra poder entrevistá-lo sobre cinema. Queria saber, assim, o teu início do teu interesse pelo cinema foi na infância. Eu me acho formado pelo cinema. Eu não tenho... eu tive mais vida dentro... A vida chegou a mim pelo cinema. Eu era um garoto muito tímido e sempre morei muito tempo em cidade do interior, então eu não tinha muitos horizontes. Meus horizontes era um cinema. E depois, assim, a tua relação de cinema, assim, porque tem essa coisa, né, do cinema de bairro, né? Eu tive uma vida muito, mesmo quando eu não morava no Rio, muito ligada ao Rio de Janeiro, onde morava grande parte da minha família, e a Copacabana, que foi onde a família toda morou. Eu me lembro de sair domingo ou com meus irmãos ou com amigos, sem saber que filme vai ver. A gente ia para a Vila da Copacabana e escolhia na hora, olhando os cinemas, era um ao lado do outro. Logo depois da adolescência, eu me tornei cineclubista. Eu tive um cineclube que fez história no Rio de Janeiro, que era o Cineclube Leme, que ficava numa igreja, no salão de uma igreja na Rua General Ribeiro da Costa. Era domingo de noite e a gente tinha um projetor próprio, eu sabia fazer projeção e trocar o rolo, trocar a fita. Nossa tela era um lençol. E era difícil, assim, de conseguir as cópias? Porque, assim, o Cineclube, ele era oficial, assim, para você... Ele era, quer dizer, a gente não era registrado em nada da prefeitura, não tinha alvará, não tinha nada disso, mas na época
as distribuidoras tinham um departamento de 16 milímetros. Não é? Eu acho que teve um momento nos anos 50, no começo dos 60, das pessoas passarem cinema em casa. Mas nós distribuímos filmes na época. Tem um documentário sobre o Afonsinho, dirigido pelo Oswaldo Caldeira, que foi distribuído pela Federação de Cineclubes do Rio de Janeiro. A gente tinha uma intenção de entrar na máquina, de alguma maneira. E nós participamos da distribuição de um filme do Nelson Pereira dos Santos, O Amuleto de Ogum. Olha que bonito. E eu me lembro, uma das coisas que a gente fez lá foi a gente fez uma mostra de cinema brasileiro com a intenção de contar a história do cinema brasileiro. A gente ficou uns 3 meses contando. Aí tinha a Vera Cruz, a Chanchada, os primórdios, com cópia de tudo. Passamos Humberto Mauro, né? Passamos o filme da Vera Cruz, passamos alguma chanchada da Atlântica, o Cinema Novo. Contamos a história, tinha uma apostila, a gente vendia apostila, fazia debate depois, era legal. É curioso isso, né? Porque é uma coisa que, na verdade, vinha de um bairro, né? Quer dizer, estava ali, inserido ali num bairro, mas você acha que, eu não sei, porque existia esse interesse, né? Hoje em dia, assim, você faz um cineclube desse, você tem que divulgar, você tem que chegar nas pessoas, tem um patrocínio, e é um patrocínio, uma dificuldade. Por que parecia ser tão mais fácil? Olha, tinha uma razão política forte por trás, não era o meu envolvimento. Sim. Mas foi um período em que, por exemplo, os diretórios acadêmicos estavam fechados, né? Era o fim da ditadura, mas ainda era a ditadura. E algumas organizações políticas não tinham como se manifestar. Então, houve foi uma brecha. Certo. Você sabe que filme é esse? Continuo morando no mesmo apartamento. Continuo solteira, continuo me dedicando à história da arte. E continua bonita. O Cineclube é o mangue, é o nascedouro do cinema, é onde nascem os peixinhos do cinema brasileiro, onde se renova esse oxigênio no cinema brasileiro. É do Cineclube que sai o espectador crítico, que sai o curta-metragista, que sai o crítico de cinema. Antes de entrar na sala de cinema, o que todos fazem? Claro, a pipoca, ingrediente fundamental para uma bela sessão. Hoje as salas de cinema estão em complexos e shoppings, mas tem aqueles que resistem à passagem dos tempos. São os chamados cinemas de rua. Junto a eles, os tradicionais pipoqueiros com suas carrocinhas e receitas. Cinema e pipoca de bairro, uma combinação de dar água na boca. Eu trabalhei 35 anos de porteiro do cinema Coral, antigamente Coral. Isso aí em 60 era um terreno vazio. Foi construído, os patrões eram o dono da Franco Brasileira, aí construiu o prédio e construiu o cinema. Eu me aposentei, mas já tinha minha carrocinha. De quase todos os prédios tem cinema dele. O Cine Opera ali é cinema, era cinema, agora é a Casa Verde. E sempre é assim, Paissandu, o prédio é cinema também. O meu ajudante é que tinha que estar aqui já para fazer a pipoca. Eu trabalho para Salvador desde quando inaugurou aqui o cinema Coral Scala. Quando a gente trabalha de porteiro de cinema, o porteiro serve porteiro e lanterninha. Então, uma hora na portaria, uma hora no salão, uma hora na portaria, uma hora no salão. Sempre assim. Aí eu assisti o filme todo. Se você fizer uma pipoca doce, o nego desce do ônibus para comprar pipoca. Tem muita gente que diz assim, olha, eu venho ao cinema, mas só vem não é pelo cinema, é pela pipoca. Antigamente é muita gente que assistia filme. Nós tínhamos aqui um Coral Scala que tinha 1.200 lugares e o Scala com 1.240. Era uma sessão com quase 2.000 pessoas. O shopping está mais em cima do shopping, sabe como é que é? É 100 pessoas por salão. É diferente daquele tempo. Aqui era 2 salões, mas dava para lotar 10 cinemas desses aí. Cinemas de bairro estão acabando, né? Na verdade, acabando. Eu sou meio pessimista com isso. Eu acho que o cinema, como sala de exibição, acho que vai acabar. Eu não vejo como continuar sendo tão fácil os meios eletrônicos hoje. Você pode ter... Alguns cinemas são tão pequenos que a minha tela de televisão é maior que a do cinema. Então, e você baixa pela internet. Não estou falando nada ilegal, não. Legalmente mesmo, né? E aí você vem em casa
O que te move aí ao cinema? Eu, por exemplo, ainda vou ao cinema para namorar, assim, a gente tá falando essa coisa de namorar no cinema, mas é um programa, assim, né? Eu acho que a gente ia para o cinema para fazer bagunça também, não era também esse templo imaculado, né? Que não existia isso. Eu gostava de ver o filme, ficava meio irritado com bagunça, mas era muito comum você ir ver pela segunda vez para fazer bagunça. Teve uma época aqui no Rio que era muito comum ter umas construções na zona sul da cidade, uns prédios do final dos 50, começo dos 60. O Flamengo não tem um assim? O Paysandu. O Paysandu, Mas tem um tipo de cinema que era... você tem um prédio, é típico da cidade, uma fachada chapada, sem varanda, um monte de janelinha, muito apartamento pequeno, e no térreo uma galeria. No fim dessa galeria tem um cinema. Então, na Prado Júnior tinha um cinema que era o Paris Palace, era assim também, uma galeria no fundo do cinema. Um dia venderam, alguém comprou e virou o principal cinema de arte dos anos 70, no Rio de Janeiro. Era o Cinema 1, programado pelo Alberto Chatovski. E o Cinema 1, quando foi inaugurado, era assim. Ele tinha um bar no fundo, um fumoir, que se chamava, né? Um vidro separando da sala, e tinha um bar que vendia cerveja, refrigerante, sanduíche pronto. Queijo, presunto, misto, e poltronas com cinzeiros. Querido, foi um grande prazer te ter aqui no nosso revista. E seja sempre bem-vindo. Nela se encontram, à primeira vista, os exemplos de disciplina, de pertinácia, de energia e de habilitação que caracterizam a vida dos povos chamados a cumprir no mundo uma extraordinária missão civilizadora. Os cinéfilos sempre encontram um lugar para se reunir e exibir os filmes de seus sonhos. Existem, porém, outros lugares que nem essa chance têm. Hoje essa consciência mudou e para melhor. Novas salas em comunidades carentes estão sendo construídas e o cinema está chegando aos poucos para o divertimento de todos. Nós não esperávamos um projeto tão macro, né? E que fosse viabilizar a culturização dentro da comunidade. Em pleno século XXI, crianças não têm ainda acessibilidade ao cinema, muitas crianças. E aqui com um preço bem acessível para elas, elas vêm e ficam vislumbradas com a estrutura de um cinema, né? E nós temos um equipamento de alta qualidade, né? Não perdemos em nada para os grandes circuitos. E quando surgiu essa oportunidade de ter o cinema aqui dentro, pô, a gente tem que ser a maior sala de cinema do Brasil. E logramos êxito em estar hoje ser a maior sala de cinema da América Latina, na verdade. A proposta do Cineclube é isso, é algum filme que tem alguma história que a gente podemos tocar essa ideia no final do Cineclube para que as pessoas saiam pelo menos aqui pensando em algo de bom ou que... ensinar as pessoas a pensar, ver um olhar do filme como até um próprio roteirista, um cineasta, ver o filme, entendeu? E esse filme faça parte de você, pô, se ver dentro do filme. O Cineclube trabalha em parceria com a Rede de Desenvolvimento da Maré e atualmente está trabalhando especificamente com os alunos do pré-vestibular. Mas é um Cineclube aberto a toda a comunidade. Então, que a gente quer mostrar coisas novas, imagens diferentes e possibilidades outras que o audiovisual tem de transformar o que está ao redor. E a gente tenta ao máximo fazer com que essas pessoas possam construir uma história daquele lugar. Eles possam operar o discurso e construir realmente uma noção de mundo, construir uma realidade compartilhada por todos os integrantes. Por causa da pequena quantidade de salas de cinema no Brasil, uma maioria de filmes brasileiros permanecem inéditos para grande parte de sua população. O projeto Cine Mais Cultura, através de bibliotecas comunitárias, pontos de cultura, associações de moradores, escolas e universidades públicas, aproxima a nossa produção audiovisual dos espectadores. Cine Mais Cultura, ele começou oficialmente em setembro de 2008. Naquele momento já se diagnosticava, vamos dizer assim, a necessidade de ter uma renovação dos equipamentos para exibição, ter também suportes novos para entrar o conteúdo brasileiro e ter capacitação. Então, aos pouquinhos, as coisas foram acontecendo. Só quando veio o Cine Mais Cultura, trazendo esse terceiro pé, né, a capacitação, foi que a gente juntou a programadora com os equipamentos que eram disponibilizados nos pontos de difusão a essa capacitação, e isso virou o Cine Mais Cultura. A cada período de 12 meses,
eles têm que exibir no mínimo 60% de conteúdo brasileiro, seja ele qual for. Até são fornecidos conteúdos da Programadora Brasil, são 104 DVDs que são fornecidos. Também há outras distribuidoras, outras formas do filme chegar, então é justamente para ele lidar com essa diversidade de cardápios do audiovisual brasileiro. A gente está hoje com 1.050 cineclubes, um pouco menos do que isso. A gente está em todos os estados do Brasil e em 681 cidades. Você está entrando, às vezes, numa comunidade que tem costumes, hábitos muito arraigados. Então você tem que, paulatinamente, apresentar o cineclube como mais uma opção, que inicialmente pode ser um lazer da forma mais rasteira, foi lá e ver um filme. Mas a lógica do cineclubismo é outra, né? Então pode apresentar a sessão, alguns confeccionam um texto que apresenta o filme, alguns têm possibilidade de levar debatedores especializados, tem a sessão propriamente dita e depois é que tem a possibilidade do debate. Surge um novo conceito de interagir, economizar, anunciar e se divertir. É a utilização das salas de cinema digitais em transmissões ao vivo de shows, filmes e sessões especiais. O MOBS interage com as redes sociais e acompanha as novidades do mundo do cinema. Mais do que dá. Esse Alfredo, pra mim, ganhar mais do que dá, olha, ele estava no time da bandeja. O que permite um cinema ter flexibilidade na programação é a digitalização. Isso potencializa a distribuição de qualquer conteúdo. Não era simplesmente trocar de tecnologia, que é o básico, é trocar de analógico para digital, mas isso obviamente traz uma oportunidade que é uma programação mais inteligente. E foi daí que nasceu o conceito MOBS, o conceito Movie MOBS, que era permitir que o público pudesse se pronunciar e interferir na programação do conteúdo que ele tem interesse, já que uma vez a distribuição digital permite, tecnicamente, ela permite com que qualquer filme seja programado em qualquer sala, desde que exista compatibilidade entre os sistemas. É um processo de digitalização do circuito exibidor, o que criou uma oportunidade única para determinado tipo de conteúdo. Uma das grandes mobilizações que a gente fez foi com Macunaíma no Odeon, numa cópia digital a partir da restauração que a família de Joaquim Pedro fez. Na maioria dos casos, eles são inéditos para a maioria dos frequentadores de cinema hoje em dia. Principalmente porque os filmes são restaurados todos em 2K hoje, com uma imagem que ninguém nunca teve. Os filmes, falando como cineclubista, eles, num ambiente de mobilização, num ato gregário de todo mundo querer ver aquele filme, ele é diferente, por exemplo, de você vê-lo na telinha. Para estreias, os filmes precisam estar digitalizados para atingir um público maior, e é uma oportunidade que o Brasil nunca teve, que é os filmes realmente serem distribuídos nacionalmente, e o digital é que permite isso sem dúvida nenhuma. Amores Possíveis é uma comédia romântica com direção de Sandra Werneck e estrelado por Murilo Benício e Carolina Ferraz. Continuo morando no mesmo apartamento, continuo solteira, continuo me dedicando à história da arte. E continua bonita. O filme narra 3 possibilidades de relacionamento de um casal. Na primeira história, ele é um advogado que vive um casamento rotineiro até encontrar a mulher da sua vida. Na segunda, o personagem abandona a esposa para viver um relacionamento homossexual. Na terceira, ele é um típico rapaz mimado pela mãe possessiva. Depois de várias tentativas em busca da mulher ideal, o personagem reencontra uma antiga namorada, uma artista plástica aventureira. Outro filme que mostra o encontro de um casal no cinema é A Dama do Cine Xangai, um filme escrito e dirigido por Guilherme de Almeida Prado, uma história no ar, repleta de mistério, onde um corretor de imóveis entra em um cinema e conhece uma mulher muito parecida com a atriz principal do filme que está sendo exibido na tela. O programa de hoje está chegando ao fim. Semana que vem a gente volta com mais novidades. Um beijo. Tchau. Suzana.
Clube.